A palavra otimismo é algo bem distante do que vive atualmente o ambiente colorado, principalmente depois da derrota pelo placar de 1-0 no Maracanã para a equipe do Fluminense. A maneira com que o Inter se portou dentro de campo explodiu a crise que existe no vestiário do Internacional. E sim, uma crise que também envolve descontentamento, uma crise que também envolve algumas dificuldades de relacionamento e insatisfação da direção com os jogadores, dos jogadores também com a direção. Não é um ambiente harmônico o momento de agora, onde o Inter tenta respirar para sair da parte de baixo da tabela. E esta é a principal missão da Comissão Técnica Colorada nesta semana: mobilizar o elenco para enfrentar o Galo. A gente dá detalhes desta crise no vestiário do Inter, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre a crise que existe no ambiente do Internacional e que explode depois da derrota por 1-0 para a equipe do Fluminense, que já existia nos últimos resultados negativos do Internacional, em especial o compromisso contra o Bahia, onde o Inter perdeu fora de casa pelo placar de 1-0 e que envolve insatisfação de dirigentes com atletas do Internacional, insatisfação do grupo com direção e, no meio disso tudo, a comissão técnica tentando apagar o incêndio, mas vendo que o ambiente é muito mais complexo do que aquilo que se imaginava e convocando que é a hora dos homens do grupo aparecerem. Eu vou trazer tudo isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. O link para baixar o aplicativo da Zapay vai estar fixado aqui nos comentários. É gratuito, você pode consultar os débitos do teu carro, moto ou caminhão, pagarem até 12 parcelas e ainda utilizar um cupom de desconto. O cupom de desconto ADUPLA20, que te dá 20% de desconto nas taxas de operações que são parceladas em até 10 vezes. Débitos veiculares como IPVA, licenciamento vencido, multas, tudo isso você consulta no aplicativo da Zapay. Com o seu veículo em dia, você está no controle. Zapay, link fixado aqui nos comentários, tá? Vamos falar sobre essa crise do vestiário do Internacional, que explode depois da derrota para a equipe do Fluminense. As falas da comissão técnica são falas muito fortes, tá? O Ramon Dias disse que o grupo não está tendo a atitude necessária para esse tipo de partida, a postura necessária para esse tipo de partida. E o Emiliano Dias, eu nem repercuti esta fala no Diário do Inter KTO de ontem, dadas todas as falas de impacto que aconteceram no vestiário do Inter. O Emiliano Dias, em determinado momento, disse: falei para o vestiário, falei para o grupo de jogadores, que a hora e momento para homem. Nesse momento é que os homens aparecem e os homens precisam aparecer. E não estão aparecendo, pelo menos nesses últimos 2 jogos, contra a Fluminense, contra também a equipe do Bahia, onde o Inter teve um desempenho muito abaixo, não só pelo aspecto técnico, mas também pelo aspecto anímico, e isso foi destacado pelo Ramon Dias. Mas no bastidor do Internacional, e já antes da partida contra o Fluminense, a gente já colhia relatos de insatisfação da direção do Internacional com alguns jogadores do elenco. E eu vou citar aqui algumas insatisfações que existem e que compõem este ambiente que eu não digo exatamente que rachado é a palavra, tá? Mas um ambiente que não está em harmonia. E o vestiário do Inter não está em harmonia neste momento. É claro, por causa dos resultados, isso se potencializa. Mas não está em harmonia o vestiário do Internacional. A direção, por exemplo, tem alguns focos de insatisfação. O principal deles, tá? Nesse momento, Bernabei. O Bernabei descontentou muito o ambiente colorado, o vestiário do Internacional, inclusive alguns jogadores, mas principalmente dirigentes, com a postura e o erro que ele cometeu contra o Bahia. Um pênalti infantil, onde todo o vestiário do Internacional ficou indignado com a postura do Bernabei, com o erro que o Bernabei cometeu. A própria comissão técnica retira o Bernabei no intervalo, também porque ali já estava escancarado uma insatisfação
não só com o nível de atuação do Bernabé, mas também com o que o Bernabé apresentou do ponto de vista de atitude, um cara desconcentrado, um cara que cometeu um erro infantil, e a postura do Bernabé no vestiário ela também não agradou, tá? Em meio ao erro que ele cometeu. O Bernabé não foi um cara que, pediu desculpas, assumiu o erro, não teve essa postura dentro do vestiário, e isso incomodou muito a direção do Internacional e o vestiário como um todo, envolvendo comissão técnica, envolvendo o grupo de jogadores. Existem outras insatisfações que não são por uma questão de postura e atitudes no plural exatamente, mas talvez por atitude no sentido genérico e geral da palavra, principalmente de jogadores que têm um custo-benefício abaixo do esperado. A direção do Inter se engana quem pensa que está satisfeita com a situação do Rafael Borré. Existe muita insatisfação com o fato do Borré ter custado o que custou e não ser um cara que chama a responsabilidade nesses momentos complexos. Existe uma insatisfação com a situação do Sérgio Rocher, que se entende que talvez não seja a culpa dele, é verdade, mas é um jogador que tem um custo-benefício muito ruim para o Internacional neste momento, muito ruim, um cara que jogou 15 partidas na temporada e que dificilmente vai voltar a jogar esse ano, talvez depois da data FIFA, mas não se tem essa confirmação. E isso tudo contribui para um ambiente de insatisfação da direção com o grupo de jogadores. E sim, em meio a tudo isso, a postura que o Inter apresenta dentro de campo faz com que a direção do Internacional não esteja com aquela harmonia que existia antes com o grupo de jogadores. E da parte do grupo de jogadores, a recíproca, em muitos casos, ela também é verdadeira. O grupo de jogadores e algumas lideranças do elenco sim estão insatisfeitos com a direção do Internacional. A própria fala do Borré, vocês lembram, na zona mista, depois da partida contra o Sport Recife, se eu não me engano, ou contra o Botafogo, onde ele diz que a fase ruim dele se dá a partir de um desmanche que houve da equipe, e se entendeu que a direção não reforçou bem o elenco e valores atrasados. Muita gente pergunta, tem salário atrasado? Não tem salário atrasado, mas a direção do Inter está constantemente negociando direitos de imagem que atrasaram por algumas vezes ao longo do ano, e aí se repactua isso com um grupo de jogadores. Não sei se esta exatamente é uma situação que incomoda, tá? Mas eu estou colocando tudo isso na mesa para explicar onde está o fato. E aí aqui trago o fato que quem está no bastidor está percebendo muito hoje. O ambiente não está vivendo uma grande harmonia. O vestiário do Inter não está em harmonia, de direção e de jogadores principalmente. A comissão técnica está tentando resolver isso no meio do caminho, mas já está vendo que está tendo uma dificuldade maior do que o imaginado. E em meio a isso, o Ramon disse, terá uma semana para tentar mobilizar o elenco, para tentar trazer uma nova atitude para um jogo que é uma final de Copa do Mundo, contra o Galo Mineiro, no próximo final de semana, dentro do Beira-Rio, que se o Inter perde, aí sim, se complica de vez e torna muito dramática a sua situação dentro do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!